Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos, e esse é um número muito importante para mim. Por favor, cliquem no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas, para mim, significa uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos pelo apoio. As correntes tilintaram no instante em que Kayleigh Ashbourne abriu os olhos. E por um momento, ele não soube onde estava. Então o chão frio de pedra pressionou suas costas, e o cheiro de rocha úmida encheu seus pulmões, e tudo veio à tona. Ele não estava mais em seu próprio salão. Ele não estava mais sentado em seu trono, cercado por lobos leais que um dia o chamaram de rei. Ele estava em uma cela, profundamente sob a terra, trancado pelo mesmo bando que um dia temeu seu nome. Seus pulsos ardiam onde as algemas de prata mordiam sua pele. Todo lobo sabia o que a prata fazia com os de sua espécie. Não apenas cortava a carne, penetrava mais fundo no âmago do que os tornava fortes e os esgotava lentamente como água vazando de uma xícara rachada. Kelly usava essas algemas há 6 dias e já podia sentir sua força diminuindo, seus sentidos embotando, seu lobo uivando em algum lugar distante dentro dele, preso e faminto. Ele tentou mover o braço e gemeu. A corrente que ligava as algemas à parede era curta, forçando-o a sentar-se curvado, as costas arqueadas contra a pedra fria. Acima dele, uma única tocha ardia no corredor do lado de fora de sua cela, projetando longas sombras que dançavam sobre as grades. Ele observou essas sombras por horas, às vezes porque não havia mais nada para observar. 6 dias atrás, ele era o alfa-rei do bando da Lua de Gelo, governante do maior e mais forte território de lobos nas terras do norte. Seu nome sozinho era suficiente para manter a paz entre bandos rivais. Então seu próprio segundo em comando, um lobo chamado Corwin, se voltou contra ele na calada da noite, abrindo os portões para soldados do bando Blackthorn, enquanto Cale dormia. Ele ainda não entendia completamente o porquê. A traição raramente vinha com razões claras. Simplesmente chegava, afiada e súbita, e deixava uma ferida profunda demais para cicatrizar rapidamente. O Alpha Blackthorn, um lobo de ombros largos chamado Garrick Thorne, queria o território de Kayleigh há anos. Agora ele o tinha, e tinha Kayleigh também, trancado como um troféu para ser exibido e zombado sempre que lhe aprouvesse. Passos ecoaram pelo corredor, e Kayleigh ergueu a cabeça. 2 guardas passaram por sua cela, rindo de algo que ele não conseguia ouvir claramente. Um deles diminuiu o passo e espiou pelas grades, sorrindo ao ver o rei caído. "Ainda vivo aí dentro", disse o guarda, mais para si mesmo do que para Kayleigh. "Não achei que você aguentaria tanto tempo sem comida." Kayleigh não disse nada. Ele aprendeu rapidamente que o silêncio era mais seguro do que as palavras. As palavras davam aos guardas algo para rir, algo para repetir aos amigos mais tarde. O silêncio não lhes dava nada. O Alfa o quer uma semana antes da cerimônia. O segundo guarda disse que nada de comida hoje. Talvez amanhã também não. Eles continuaram, suas risadas desaparecendo na escuridão do corredor. Cale fechou os olhos e recostou a cabeça contra a pedra. A fome se tornara uma companhia constante, roendo-o por dentro, mas era a sede que o assustava mais. Ele passou um dia inteiro sem água, e sua garganta parecia lixa toda vez que tentava engolir. Ele pensou em seu bando, os lobos que o serviram lealmente por anos, imaginando quantos deles ainda estavam vivos, quantos foram forçados a se curvar a Garrick Thorne, quantos acreditavam que ele já estava morto. Pensou nas montanhas onde cresceu, correndo pela neve quando menino, aprendendo a caçar, aprendendo a liderar. Parecia outra vida agora, uma história sobre alguém completamente diferente. Horas se passaram. A tocha do lado de fora de sua cela queimava mais baixo, e o corredor ficava mais escuro. Cale flutuava para dentro e para fora de um sono inquieto, seu corpo fraco demais para lutar contra o cansaço. Sonhou com água fria e clara, correndo sobre suas mãos, e acordou sobressaltado, a boca seca e o coração acelerado. Foi então que ele notou algo estranho. Uma pequena xícara de madeira estava do lado de fora das grades de sua cela, perto o suficiente para que, se ele esticasse o braço pela fresta, seus dedos pudessem quase alcançá-la. Ele a encarou por um longo momento,
certo de que sua mente estava pregando peças nele. Ele não tinha ouvido ninguém se aproximar. Ele não tinha ouvido passos, ou o suave raspar de uma porta, ou qualquer som. Ele se empurrou para a frente, ignorando a dor aguda em seus pulsos, enquanto a corrente puxava com força, e ele esticava o braço pelas grades. Seus dedos roçaram a borda da xícara, e lentamente, cuidadosamente, ele a puxou em sua direção até que pudesse envolver sua mão nela. Água. Era água ali, na luz fraca da tocha, como se tivesse simplesmente aparecido do nada. Callie a encarou, a suspeita subindo em seu peito imediatamente. Nada vinha de graça naquele lugar. Nada vinha sem um preço. Ele pensou em veneno primeiro, é claro. Alguma substância lenta, destinada a terminar o que as algemas de prata haviam começado. Ele pensou nos guardas, testando-o, observando das sombras, para ver se ele era tolo o suficiente para beber de uma fonte desconhecida. Ele colocou a xícara no chão de pedra ao lado dele e não a tocou novamente por um longo tempo. Sua sede gritava para ele, mas sua mente se manteve firme. Ele havia sobrevivido tanto tempo confiando em nada e em ninguém dentro dessas paredes. Uma xícara de água aparecendo do lado de fora de sua cela na calada da noite não era uma bondade. Era uma armadilha, ou no mínimo, um mistério que ele ainda não entendia. Ainda assim, ele não conseguia parar de olhar para ela. A luz da lua de uma janela estreita em algum lugar acima atingiu a superfície da água, fazendo-a brilhar fracamente na escuridão. Ele imaginou os guardas rindo dele de algum canto escondido, esperando que ele cedesse, esperando pegá-lo em um momento de fraqueza que pudessem relatar a Garrick Thorne, mas nenhuma risada veio. Nenhum guarda apareceu. O corredor permaneceu silencioso, exceto pelo gotejar distante de água em algum lugar profundo nas paredes de pedra, um ritmo constante que parecia zombar de sua própria sede. Eventualmente, o cansaço venceu a cautela, pelo menos em parte. Ele pegou a xícara novamente e a aproximou do rosto, inspirando lentamente, procurando qualquer cheiro estranho que pudesse revelar veneno ou alguma substância fétida. Não havia nada, apenas o cheiro limpo e puro de água, o mesmo que ele havia bebido 1000 vezes antes em sua vida. Ele hesitou apenas um momento a mais antes de inclinar a xícara e deixar uma pequena quantidade tocar seus lábios. Ele não bebeu tudo de uma vez. Ele era muito cuidadoso para isso. Mesmo em seu estado enfraquecido, ele deixou algumas gotas descerem por sua garganta e esperou, observando seu próprio corpo em busca de qualquer sinal de dano, qualquer queimação, qualquer tontura, além do que a fome já havia causado. Nada aconteceu. Nenhuma dor veio. Nenhuma sensação estranha se espalhou por seu peito. Apenas o simples alívio da água, alcançando uma garganta que estava seca há muito tempo. Ele bebeu o resto lentamente, saboreando cada pequeno gole como se fosse o melhor vinho que ele já havia provado. Quando a xícara estava vazia, ele a colocou e a encarou novamente, sua mente correndo com perguntas que não tinham respostas. Quem a havia deixado ali? Por que alguém arriscaria trazer água para um prisioneiro condenado a sofrer? E por que deixá-la em silêncio, sem uma única palavra, sem se revelar? Ele pensou que talvez um guarda tivesse tido pena dele, embora a ideia parecesse improvável, dada a crueldade que ele testemunhou de todos os soldados que passaram por sua cela. Ele pensou que talvez fosse algum truque, destinado a criar uma falsa esperança apenas para esmagá-la depois. No entanto, a água não fez nada além de ajudá-lo. Aliviou a queimação em sua garganta e lhe deu uma pequena medida de força que ele desesperadamente precisava. Callie recostou-se contra a parede de pedra, os olhos fixos na xícara vazia, enquanto a última luz da tocha tremeluzia no corredor. O sono começou a puxá-lo novamente, mais pesado desta vez, e ele não lutou tanto. Pela primeira vez em 6 dias, uma pequena parte dele se permitiu ter esperança, mesmo que ele se recusasse a admitir em voz alta. Ele não sabia que, em algum lugar acima dele, nos estreitos corredores de serviço da fortaleza Blackthorn, uma jovem chamada Ira Voss estava acordada em seu pequeno quarto, o coração acelerado pelo risco que acabara de correr. Ela escorregou para os níveis inferiores enquanto os guardas mudavam de turno, movendo-se rápida e silenciosamente por corredores que ela havia memorizado ao longo de anos de serviço, carregando uma pequena xícara de água que ela havia enchido do poço da cozinha. Ela não planejava fazer isso.
Ela simplesmente ouviu dois guardas conversando na cozinha mais cedo naquela noite, rindo do Alfa-Rei caído sendo negado comida e água como punição antes de alguma cerimônia que o Alfa havia planejado. Algo na maneira como eles riram se instalou frio e pesado em seu estômago. Ela cresceu naquela fortaleza, acolhida como órfã de guerra anos atrás, ensinada desde jovem a manter os olhos baixos e a boca fechada e nunca questionar as decisões daqueles acima dela. Mas isso parecia diferente. Isso parecia algo que ela não podia simplesmente ignorar. Ela havia dito a si mesma que era apenas água, uma coisa pequena, nada que realmente ajudasse um prisioneiro condenado ao destino que o Alpha Blackthorn havia planejado para ele. No entanto, enquanto ela carregava a xícara pelos corredores escuros, as mãos tremendo levemente, ela sabia no fundo que não se tratava realmente da água. Era sobre se recusar a deixar a crueldade acontecer em silêncio, mesmo que ninguém mais soubesse que ela havia feito algo. Ela chegou à cela dele, bem quando ouviu os passos do guarda, desaparecendo em outro corredor. Trabalhando rapidamente, ela colocou a xícara do lado de fora das grades e se virou para sair antes que ele a pudesse ver. Antes que ele soubesse quem a trouxe, antes que alguém pudesse conectá-la ao que ela havia feito. Ela o ouviu se mexer, ouviu o leve raspar das correntes e escapou para as sombras sem olhar para trás. Agora, deitada em sua cama estreita, com o coração ainda acelerado, ela se perguntava se ele a havia encontrado. Ela se perguntava se ele tinha sido tolo o suficiente para bebê-la, ou sábio o suficiente para desconfiar do presente de um estranho. Deixado em silêncio, ela disse a si mesma que não importava de qualquer maneira. Ela havia feito o que sentia ser certo, e isso por si só era suficiente. Mas o sono não veio facilmente naquela noite. Ela continuava pensando nas histórias que havia ouvido sobre Kaylee Ashbourne, o Alfa-Rei que todos na fortaleza chamavam de monstro, um tirano que governava seu território com mão de ferro. Ela nunca o tinha conhecido antes de hoje à noite. Nunca o tinha visto com seus próprios olhos, até que se esgueirou perto o suficiente para deixar a xícara do lado de fora de sua cela, e teve um breve vislumbre dele encostado na parede de pedra, acorrentado e enfraquecido, parecendo nada como a figura aterrorizante que os guardas descreviam em suas histórias. Ele parecia, mais do que tudo, simplesmente cansado, e humano de uma forma que ela não esperava. Ela afastou o pensamento eventualmente, dizendo a si mesma que isso não mudava nada. Ele ainda era um prisioneiro. Ela ainda era uma serva sem poder para mudar seu destino. O que quer que ela tivesse feito naquela noite foi um pequeno ato, facilmente esquecido, facilmente enterrado sob os inúmeros outros deveres que preenchiam seus dias. No entanto, quando ela finalmente adormeceu, ela se viu imaginando se faria isso novamente amanhã à noite. Ela se perguntava se um pequeno ato de desafio silencioso poderia realmente ser suficiente para manter um homem vivo, e se ela estava preparada para o que poderia acontecer se alguém descobrisse o que ela havia feito. Lá embaixo, na escuridão de sua cela, Kaylee Ashbourne dormiu mais profundamente do que em 6 dias. A xícara vazia ainda repousava ao lado dele, um mistério pequeno e estranho que ele ainda não conseguia explicar, mas que, pela primeira vez desde sua captura, lhe deu um motivo para se perguntar se ele poderia sobreviver a isso. Os dias que se seguiram caíram em um ritmo estranho que Kaylee não conseguia explicar completamente, nem mesmo para si mesmo. Todas as noites, depois que os guardas mudavam de turno e o corredor ficava silencioso, exceto pelo gotejar distante de água nas paredes de pedra, uma pequena xícara aparecia do lado de fora de sua cela. Ele nunca ouvia passos. Ele nunca ouvia o suave raspar de pano contra a pedra. Quem quer que a trouxesse se movia como uma sombra, rápido e cuidadoso, partindo antes que ele pudesse sequer erguer a cabeça para olhar. De início, ele recusou-se a confiar completamente. Bebeu devagar, testando cada copo com a mesma cautela da primeira noite, esperando algum sinal de dano que nunca chegou. Dias se passaram, e seu corpo começou a responder à pequena misericórdia que lhe era concedida. Sua mente ficou mais aguçada. Seus membros, embora ainda enfraquecidos pelas algemas de prata, já não tremiam com a mesma violência de antes. Ele estava sobrevivendo contra todas as expectativas, e sabia que era por causa da água que continuava a aparecer na escuridão.
A comida permaneceu escassa. Ocasionalmente, um guarda atirava um pedaço de pão amanhecido pelas grades, mais por tédio do que por bondade, observando para ver se o rei caído se jogaria por ele como um animal. Kaylee forçou-se a comer devagar cada vez, recusando-se a dar-lhes a satisfação de vê-lo perder a pouca dignidade que lhe restava. Mas foi a água, chegando fielmente todas as noites, que realmente o impediu de cair no tipo de fraqueza que o tornaria fácil de quebrar. Ele começou a se perguntar sobre a pessoa por trás disso. Um guarda parecia improvável, dada a crueldade que ele testemunhou de todos os soldados que passaram por sua cela. Ele considerou a possibilidade de algum aliado oculto, talvez um lobo ainda leal a ele que tivesse de alguma forma se infiltrado na fortaleza de Blackthorn. No entanto, esse pensamento também não lhe caía bem. Um aliado teria tentado falar com ele a essa altura, teria tentado passar alguma notícia de sua alcateia, alguma esperança de resgate. Quem quer que deixasse a água não disse nada. Eles simplesmente deram silenciosamente e sem explicação e desapareceram na escuridão antes que ele pudesse avistá-los claramente. Uma noite, quase 2 semanas após sua captura, Kaylee decidiu que ficaria acordado. Não importava o quão cansado se sentisse, ele queria respostas. Ele precisava saber quem estava arriscando tanto para mantê-lo vivo e por quê. Sentou-se com as costas contra a pedra fria, os olhos fixos na pequena fresta sob as grades por onde o copo sempre aparecia, forçando-se a lutar contra o cansaço que arrastava sua mente. Horas se passaram em silêncio. A tocha no corredor queimou baixo, lançando sombras tremeluzentes que pareciam se mover e dançar cada vez que seus olhos pesavam. Ele beliscava a pele do braço sempre que o sono ameaçava tomá-lo, recusando-se a deixar que aquela noite passasse como todas as outras. Finalmente, bem no fundo da noite, ele ouviu o mais leve sussurro de passos, tão suave que ele quase não o percebeu. Ele ficou perfeitamente imóvel, mal respirando, observando a escuridão além das grades. Uma figura emergiu lentamente das sombras, movendo-se com a precisão cuidadosa de alguém que já tinha feito isso muitas vezes antes. Ela era menor do que ele esperava, envolta em uma capa cinza simples que se misturava facilmente com as paredes de pedra ao redor, o capuz puxado para esconder a maior parte do rosto. Ela se ajoelhou rapidamente ao lado das grades, colocando o copo em seu lugar habitual. E Calais sabia que aquela era sua única chance. Ele se forçou a falar, a voz rouca pelo desuso, mas firme o suficiente para chamar a atenção dela. Espere, disse ele baixinho. A figura congelou completamente, as mãos ainda perto do copo. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. Kel podia ver seus ombros subindo e descendo com respirações rápidas e rasas, claramente assustada com o som de sua voz após tantas noites silenciosas. Por favor, continuou ele, mantendo o tom o mais gentil que conseguia. Eu só quero saber por quê. Ela não respondeu imediatamente. Ele a viu olhar para o corredor, verificando se havia algum sinal de guardas, antes de finalmente virar ligeiramente a cabeça em sua direção. Na penumbra da tocha, ele captou apenas um vislumbre de seu rosto sob o capuz, jovem e incerto, os olhos arregalados com uma mistura de medo e algo mais que ele não conseguia nomear. Não posso ficar, sussurrou ela, a voz mal audível. Se alguém me encontrar aqui, ambos sofreremos por isso. Então diga-me apenas seu nome, disse Kaylee, surpreendendo-se com o quanto queria saber. Ela hesitou novamente, claramente dividida entre o instinto de fugir e algum impulso mais calmo que a mantinha no lugar. Finalmente, ela falou tão baixinho que ele teve que se inclinar mais perto das grades para ouvir suas palavras. Ailey, disse ela, é tudo o que posso lhe dar esta noite. Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, ela se levantou rapidamente e desapareceu de volta nas sombras do corredor. Seus passos desaparecendo no silêncio tão rapidamente quanto haviam aparecido. Callie a encarou por um longo tempo. A escuridão vazia do corredor não oferecia mais respostas. Apenas o pequeno copo de água ali parado pacientemente ao lado das grades. Prova de que ela realmente estivera ali. Ele o pegou devagar e bebeu, girando o nome dela em sua mente repetidamente. Ailey. Era um nome simples, incomum para ele, sem o peso de nobreza ou poder que ele pudesse reconhecer. Ela não era uma aliada enviada por sua alcateia.
nenhuma espiã tramando algum plano oculto contra Garrick Thorne. Ela era, pelo que ele podia dizer, exatamente o que parecia ser, uma serva, provavelmente alguém sem poder real naquela fortaleza, que escolheu, por razões que ele ainda não entendia, arriscar tudo por um estranho trancado e condenado. Nas noites seguintes, ele se viu esperando ansiosamente pelo som de seus passos. Embora fosse cuidadoso para nunca deixar sua excitação transparecer muito abertamente, ele se preocupava que, se pressionasse demais muito rapidamente, ela pudesse ficar assustada e parar de vir de vez. Então ele esperou, paciente apesar de sua crescente curiosidade, permitindo que ela definisse os termos de qualquer conexão estranha que estivesse se formando entre eles na escuridão daquele corredor. 2 noites após sua primeira troca, ela veio novamente, e desta vez ela demorou um momento a mais antes de se virar para sair. Você não deveria me agradecer, disse ela baixinho, embora ele nada tivesse dito. Eu apenas fiz o que parecia certo. Isso não me torna corajosa. Isso te torna gentil, respondeu Kaylee, em um lugar que parecia ter muito pouco disso. Ela não disse nada em resposta, embora ele achasse que viu a mais leve mudança em sua postura, algo suavizando ligeiramente antes de ela apertar o manto e desaparecer mais uma vez. Kaylee começou a contar os dias de forma diferente agora, não pela dor de seu aprisionamento, mas pelos pequenos e silenciosos momentos que compartilhava com ela todas as noites. Ele aprendeu a reconhecer a maneira particular como ela se movia pelas sombras, cuidadosa e deliberada, sempre verificando o corredor antes de se aproximar de sua cela. Ele aprendeu que ela raramente ficava mais do que alguns momentos, que o medo da descoberta pesava sobre ela, mesmo enquanto ela continuava a retornar noite após noite. Ele também começou a notar outra coisa. Os guardas, embora ainda cruéis em suas provocações diárias, pareciam alheios ao que estava acontecendo nas horas mais profundas da noite. Quem quer que supervisionasse o cuidado do prisioneiro, claramente assumia que ele estava sendo faminto até a submissão, exatamente como ordenado. Ninguém suspeitava que uma jovem serva estava silenciosamente desfazendo aquele plano, uma pequena xícara de água de cada vez. Uma noite, enquanto os guardas passavam por sua cela, discutindo os preparativos para alguma cerimônia que o Alfa havia planejado, Kaylee ouviu atentamente, juntando fragmentos de informação de suas conversas descuidadas. Garrick Thorne pretendia dar um exemplo dele, uma exibição pública destinada a solidificar sua reivindicação sobre o território de Frostmoon e esmagar qualquer esperança que os membros restantes de sua alcateia pudessem ainda ter de seu retorno. O pensamento de tal cerimônia enviou um arrepio frio através dele, mais agudo do que qualquer dor que as algemas de prata tivessem causado. Ele pensou em sua alcateia, dispersa e sem líder, acreditando que ele já estava derrotado. Ele pensou na traição de Corvin, ainda inexplicada, ainda queimando como uma ferida aberta em seu peito. E ele também pensou em se perguntar o que aconteceria com sua bondade silenciosa quando a cerimônia que Garrick Thorne havia planejado finalmente chegasse. Naquela noite, quando ela chegou com o copo de água de sempre, ele se viu falando mais abertamente do que antes, impulsionado por um crescente senso de urgência que ele não podia mais ignorar. Você deveria parar de vir, disse ele baixinho, observando-a pausar em meio ao movimento ao colocar o copo. É apenas uma questão de tempo antes que alguém perceba, e eu não quero que você sofra por minha causa. Ela ficou em silêncio por um longo momento, e ele se perguntou se ele finalmente tinha dito a coisa errada, se seu aviso seria o que a afastaria para sempre. Mas quando ela falou, sua voz carregava uma firmeza quieta que ele não tinha ouvido dela antes. E eu decido que riscos eu tomo, disse ela, não você. Com isso, ela se virou e desapareceu na escuridão mais uma vez, deixando Kaylee olhando para ela com uma estranha mistura de frustração e algo mais quente que ele ainda não estava pronto para nomear. Ele pegou o copo e bebeu devagar, sua mente correndo com pensamentos sobre a cerimônia que se aproximava, o destino incerto que o aguardava e a garota serva silenciosa que parecia determinada a mantê-lo vivo, apesar de todas as razões que ela tinha para ir embora. Boatos da cerimônia que se aproximava se espalharam pela fortaleza em sussurros nos dias seguintes. Embora os guardas fossem cuidadosos para não falar diretamente perto da cela de Kali,
Ainda fragmentos chegavam a ele através de conversas descuidadas e da ocasional gafe de um guarda cansado. Garrick Thorne planejava realizar a cerimônia no grande pátio, onde lobos de todos os territórios do norte se reuniriam para testemunhar a queda do alfa da lua de gelo. Era para ser uma mensagem clara e inconfundível de que nenhuma alcateia, por mais forte que fosse, estava além do alcance da ambição de Blackthorn. Cale tentou não se fixar muito nisso, embora o pensamento invadisse sua mente durante as longas e silenciosas horas entre as visitas de Aira. Ele já havia enfrentado batalhas difíceis, perdido lobos sob seu comando, tomou decisões que o assombraram muito depois que a luta terminou. Mas isso parecia diferente. Esta não era uma batalha que ele pudesse lutar com força ou estratégia. Este era um desmantelamento lento e deliberado, projetado para despojá-lo de tudo o que ele um dia foi, diante dos olhos de todas as alcateias que poderiam ter se oposto a Garrick Thorne. Ele se pegou esperando pelas visitas noturnas de Aira mais do que queria admitir, não simplesmente pela água que ela trazia, mas pelos breves momentos de conversa que o lembravam que ele ainda era uma pessoa, ainda capaz de conexão, mesmo em um lugar construído para apagar todo vestígio de quem ele havia sido. Uma noite, ela demorou mais do que o normal, acomodando-se silenciosamente no chão de pedra fria, um pouco além do alcance das grades, os joelhos dobrados contra o peito. Callie a observou na penumbra da tocha, notando a maneira cuidadosa como ela sempre se posicionava para que qualquer um que passasse visse apenas sombras, não uma jovem sentada ao lado da cela de um prisioneiro. Você disse que decide que riscos você toma, disse ele baixinho, retomando a conversa de onde havia parado 2 noites antes. Mas eu ainda gostaria de entender por que você escolheu este. Ela ficou em silêncio por um longo momento, os dedos traçando padrões ociosos contra o chão de pedra. Quando ela finalmente falou, sua voz carregava um peso que sugeria que ela havia pensado sobre essa pergunta muito antes que ele a fizesse. Eu cresci aqui, disse ela, nesta fortaleza. Meus pais foram mortos em um conflito de fronteira quando eu era muito jovem, e a alcateia me acolheu, embora não por bondade. Eles precisavam de mãos para o trabalho na cozinha, e eu era velha o suficiente para ser útil. Aprendi rapidamente que a maneira mais segura de sobreviver aqui era ficar quieta, ficar pequena, nunca chamar a atenção para mim mesma. Ela fez uma pausa, olhando para o corredor antes de continuar. Mas quando ouvi os guardas rindo de te matar de fome, algo em mim não aceitou. Passei a minha vida inteira a ser mandada desviar o olhar de coisas que me pareciam erradas. Não quis desviar o olhar desta vez. Callie ouviu atentamente, surpreso com o quanto suas palavras ressoaram com sentimentos que ele havia lutado para nomear em sua própria vida. Ele passou anos construindo força, construindo poder, acreditando que o controle sobre seu território e sua alcateia era a única maneira de proteger o que lhe importava. No entanto, aqui estava uma jovem sem poder algum, escolhendo agir simplesmente porque parecia certo, sem nenhuma promessa de recompensa ou reconhecimento. Você arrisca mais do que imagina, disse ele suavemente. Se Garrick Thorne descobrir o que você fez, não haverá misericórdia para nenhum de nós. Eu sei, respondeu ela simplesmente, mas algumas coisas importam mais do que a segurança. Suas palavras pousaram sobre ele como um desafio silencioso, e pela primeira vez desde sua captura, Callie sentiu algo além do desespero se enraizar em seu peito. Não era exatamente esperança, ainda não, mas algo próximo a isso, uma pequena brasa de possibilidade que não existia antes que ela começasse a aparecer do lado de fora de sua cela todas as noites. Nos dias seguintes, suas conversas se tornaram um pouco mais longas, embora sempre cuidadosas, sempre atentas ao corredor e aos guardas que o patrulhavam. Callie soube que Aira tinha uma amiga entre a equipe da cozinha, uma jovem chamada Hen, que muitas vezes a cobria nas horas tardias, quando ela escapava para trazer a água. Ele soube que ela nunca tinha estado fora das muralhas do forte de Blackthorn em toda a sua vida, que o mundo exterior existia para ela apenas nas histórias que outras servas às vezes compartilhavam em momentos tranquilos na cozinha. Por sua vez, ele se viu compartilhando pedaços de sua própria vida, embora com cuidado para revelar apenas o que parecia seguro. Ele falou sobre as montanhas onde cresceu, sobre aprender a caçar quando menino,
sobre as responsabilidades que vieram com a liderança de sua matilha desde jovem, após a morte súbita de seu pai. Ele não falou da traição de Corwin diretamente, a ferida ainda muito aberta, mas ele mencionou uma vez, em voz baixa, que a parte mais difícil de seu encarceramento não eram as correntes ou a fome, mas a incerteza de não saber em quem de seu próprio povo ele ainda podia confiar. Ira ouviu sem julgar, sem oferecer consolo fácil, apenas atenção silenciosa que Callie achou mais valiosa do que qualquer tranquilização poderia ter sido. Numa noite, à medida que os dias se aproximavam da cerimônia que Garrick Thorne planejara, um guarda chamado Draven começou a patrulhar os corredores inferiores com mais frequência do que o normal. Cale notou a mudança imediatamente. A maneira como os passos de Draven ecoavam de forma diferente dos outros guardas, mais lentos e deliberados, como se procurassem algo fora do lugar. Ele mencionou isso a Ira na próxima vez que ela veio, cuidando para manter sua voz baixa apesar do corredor vazio. Há um guarda que começou a vigiar este corredor mais de perto, disse ele. Não sei se isso significa alguma coisa, mas quero que você tome cuidado. A expressão de Ira apertou-se ligeiramente sob o capuz, e ele pôde ver o lampejo de preocupação cruzando suas feições antes que ela o afastasse. Draven sempre foi minucioso, admitiu ela. Ele percebe coisas que outros ignoram. Serei mais cuidadosa. Talvez você devesse parar de vir por algumas noites, sugeriu Cale. Embora mesmo ao dizer isso, ele sentiu uma estranha relutância ao pensar no corredor vazio, no silêncio que se seguiria se ela ficasse longe. E deixar você sem água enquanto um guarda suspeita de nada, respondeu ela, um leve tom de teimosia em sua voz. Não, serei apenas mais cuidadosa com quando venho e quanto tempo fico. Sua determinação deixava pouco espaço para argumentação, e Cale se viu tanto frustrado quanto secretamente grato por sua recusa em abandonar o que havia começado. Ele entendia o risco muito melhor do que ela parecia disposta a admitir. No entanto, ele também reconheceu nela uma determinação que espelhava algo que ele próprio possuíra, antes que as correntes e a traição tivessem desgastado muito dele. Naquela noite, depois que ela saiu, Callie deitou-se no chão de pedra fria, olhando para a janela estreita no alto de sua cela, onde uma fresta de luar ocasionalmente quebrava a escuridão. Ele pensou na cerimônia de Garrick Thorne, se aproximando a cada dia que passava, e no destino que o aguardava se nada mudasse antes disso. Ele pensou em sua matilha dispersa, imaginando quantos ainda nutriam alguma esperança de seu retorno. E ele pensou mais do que esperava, na coragem estranha e silenciosa que a trouxera à sua cela noite após noite, sem pedir nada em troca. Ele ainda não sabia o que tudo aquilo significava ou para onde poderia levar. Mas pela primeira vez desde sua captura, ele se viu pensando não apenas em sobreviver, mas no que poderia vir depois, se ele algum dia encontrasse uma maneira de se libertar dessas paredes. A suspeita de Draven não diminuiu com o tempo. Se algo, ela se aguçou, e em poucos dias, ele mudou completamente seu padrão de patrulha, optando por caminhar pelo corredor inferior em horários imprevisíveis, em vez do ritmo constante que os outros guardas seguiam. Elera notou a mudança imediatamente, forçada a ajustar seus próprios movimentos para evitá-lo, esperando mais tempo nas sombras antes de se aproximar da cela de Cale, às vezes abandonando sua tentativa inteiramente e voltando para a cozinha sem entregar a água, nas noites em que ela não podia vir. Cale sentia a ausência agudamente, embora dissesse a si mesmo que era apenas a sede que o incomodava, nada mais. Ele sabia que isso não era inteiramente verdade, mas não examinava o sentimento muito de perto, sem querer nomear algo que parecia perigosamente próximo ao apego, em um lugar onde o apego poderia facilmente se tornar uma arma usada contra ele. Numa noite em particular, quase 3 semanas após seu encarceramento, Elra chegou mais tarde do que o normal, sua respiração rápida e irregular enquanto ela se ajoelhava perto das grades. Cale notou imediatamente que algo estava errado. A compostura cuidadosa habitual que ela carregava, substituída por tensão visível em seus ombros. "O que aconteceu?" perguntou ele baixinho, observando suas mãos tremerem levemente enquanto ela colocava a caneca. "Draven", ela sussurrou. "Ele quase me viu.
Tive que me esconder no armário de suprimentos perto da cozinha por quase 1 hora antes que ele se afastasse. Cale sentiu um peso frio se instalar em seu peito com suas palavras. Você não deveria ter vindo esta noite. O risco era muito grande. Eu não poderia deixá-lo sem água, respondeu ela, embora sua voz carregasse menos certeza do que o habitual. Não com a cerimônia tão próxima. A menção dela à cerimônia pairou pesadamente no ar entre eles. Cale tentara não falar sobre isso com muita frequência, ciente de que se fixar em seu destino parecia apenas aprofundar a preocupação já gravada em sua expressão sempre que ela visitava. Mas hoje à noite, com a descoberta quase de Draven ainda fresca, o peso de tudo pressionando os dois, parecia impossível ignorar por mais tempo. Allie, disse ele, sua voz baixa e firme apesar do cansaço que o puxava. Preciso que você entenda algo. Se Garrick Thorne descobrir o que você fez por mim, não haverá leniência. Ele não me punirá apenas mais. Ele fará um exemplo de você também, e eu não suporto o pensamento de que isso aconteça por causa de escolhas que você fez em meu nome. Ela ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos na caneca vazia entre eles em vez de em seu rosto. Quando finalmente falou, sua voz estava firme de uma maneira que o surpreendeu. Você acha que eu não considerei isso? Perguntou ela. Toda noite que venho aqui, eu sei exatamente o que pode acontecer se for pega. Eu não sou tola, Cale. Eu simplesmente acredito que algumas coisas valem o risco. Foi a primeira vez que ela usou seu nome, e algo em ouvi-lo de seus lábios naquele tom quieto e determinado o atingiu mais profundamente do que ele esperava. Ele estudou o rosto dela à luz fraca da tocha, procurando qualquer vestígio de dúvida, mas encontrou apenas resolução silenciosa, olhando de volta para ele. Por quê? Ele perguntou suavemente. Por que minha sobrevivência importa tanto para você quando você mal me conhece? Ela hesitou, e por um momento, ele pensou que ela poderia desviar a pergunta completamente, recuando para a distância cuidadosa que ela geralmente mantinha. Em vez disso, ela o surpreendeu respondendo honestamente. Porque todos neste forte me disseram a vida inteira que você é um monstro, disse ela baixinho. Que a matilha lua congelada sob seu comando era cruel e implacável, e que Garrick Thorne está fazendo um favor ao mundo ao acabar com seu reinado. Mas o lobo que conheci nestas últimas semanas não corresponde a essas histórias de forma alguma. Você fala de sua matilha com genuíno cuidado. Você se preocupa mais com minha segurança do que com a sua. Não sei mais em que acreditar, exceto que, o que quer que os guardas e o Alfa afirmem sobre você, não parece ser inteiramente verdade. Suas palavras pousaram sobre ele com um peso inesperado. Ele passou anos sendo temido por rivais e respeitado, às vezes relutantemente por seu próprio povo. Ele nunca considerou como as histórias contadas sobre ele poderiam se espalhar muito além de seu próprio território, distorcidas e remodeladas por aqueles com motivos para vê-lo destruído. Ouvir Ira descrever a versão dele que ela fora ensinada a acreditar, apenas para descobrir que não correspondia ao homem que ela havia chegado a conhecer, através de conversas silenciosas em um corredor escuro, o deixou com um sentimento estranho e desconhecido de vulnerabilidade. Minha matilha não era perfeita, admitiu ele baixinho. Eu tomei decisões das quais me arrependo, escolhas que custaram vidas que eu gostaria de ter podido salvar. Mas eu nunca governei através da crueldade por si só. Eu governei porque alguém tinha que manter o território unido para manter a paz entre matilhas, que de outra forma se despedaçariam por velhas queixas e disputas de fronteira. A versão dos eventos de Garrick Thorne serve mais às suas próprias ambições do que à verdade. Ira assentiu lentamente, absorvendo suas palavras com a mesma atenção silenciosa que sempre demonstrava. Eu acredito em você, disse ela simplesmente. É exatamente por isso que não posso deixar de trazer água para você, não importa o quão cuidadosa eu precise ser com Draven. A conversa deles naquela noite durou mais do que qualquer outra antes, esticando o risco de descoberta mais do que qualquer um deles havia permitido anteriormente. No entanto, nenhum parecia disposto a encerrá-la, cada um encontrando algo na presença do outro, que fazia o perigo parecer, por aqueles breves momentos, valer a pena suportar. Antes que ela finalmente se levantasse para sair, ela fez uma pausa, olhando para trás para ele,
com uma expressão que ele não conseguia ler completamente na luz bruxuleante da tocha. A cerimônia está marcada para 6 dias a partir de agora, disse ela baixinho. Ouvi a equipe da cozinha discutindo os preparativos para a reunião. Lobos de 3 territórios vizinhos já foram convidados para testemunhá-la. Kaylee absorveu essa informação com a mesma calma firme que ele treinara para manter desde sua captura. Embora interiormente ele sentisse o peso dela se instalar pesadamente em seu peito. 6 dias. 6 dias até que Garrick Thorne pretendesse fazer um espetáculo público de sua derrota para esmagar qualquer esperança restante que sua matilha dispersa pudesse ter de seu retorno. Obrigado por me dizer, disse ele baixinho. É melhor saber do que se perguntar. Ela permaneceu um momento a mais, como se houvesse algo mais que ela desejasse dizer, antes de finalmente se levantar e deslizar de volta para as sombras do corredor sem mais uma palavra. Kaylee observou o espaço vazio onde ela estivera, sua mente correndo agora com nova urgência. 6 dias não era muito tempo, mas era mais do que ele se permitira esperar desde a noite em que seu próprio segundo em comando abrira os portões para seus inimigos. Ele pensou em Corwin, depois a traição ainda uma ferida aberta que se recusava a curar, e se perguntou novamente o que havia levado um lobo que o servira lealmente por anos a se voltar completamente contra ele. Ele pensou em sua matilha dispersa, imaginando quantos ainda resistiam à reivindicação de Garrick Thorne sobre seu território, e quantos simplesmente aceitaram a derrota em sua ausência. E ele pensou, como muitas vezes fazia agora durante as longas horas entre as visitas dela, de Aira, e da coragem silenciosa que a trouxera à sua vida, no exato momento em que ele mais precisava dela. Restavam 6 dias antes da cerimônia de Garrick Thorne, e pela primeira vez desde sua captura, Cale se viu não apenas sobrevivendo aqueles dias, mas procurando ativamente alguma maneira de sobreviver o que esperava no final deles. 5 dias restantes antes da cerimônia, Kaylee começou a notar pequenas mudanças na maneira como os guardas falavam perto de sua cela. Seus insultos se tornaram mais aguçados, mais pontiagudos, como se tivessem sido instruídos a quebrar qualquer espírito que lhe restasse antes que ele fosse exibido diante dos lobos reunidos. Um guarda mencionou quase descuidadamente que o alfa queria que ele estivesse apresentável o suficiente para ser reconhecido, mas fraco o suficiente para não representar ameaça durante os procedimentos. Era um tipo de crueldade estranha, calculada em vez de imprudente, projetada para despojá-lo de sua dignidade sem conceder-lhe a misericórdia de um fim rápido. Kela ouvia essas conversas com atenção cuidadosa, guardando cada fragmento de informação que pudesse ser útil. Ele soube que a cerimônia aconteceria no grande pátio no centro da fortaleza, um espaço que ele lembrava vagamente de suas próprias visitas ao território de Blackthorn anos antes, quando as relações entre as matilhas ainda eram civilizadas. Ele soube que Garrick Thorne pretendia amarrá-lo publicamente diante dos lobos reunidos, forçando-o a se ajoelhar enquanto declarava o território de Frostmoon permanentemente absorvido pelo domínio de Blackthorn. O pensamento de se ajoelhar diante de Garrick Thorne, diante de lobos de territórios que antes o respeitavam, encheu Kaylee de uma fúria fria que ele teve que trabalhar muito para suprimir. Ele não podia se dar ao luxo de sentir raiva agora. A raiva levava a erros, e erros em sua posição atual poderiam provar ser fatais, não apenas para ele mesmo, mas também para Aira, caso alguma conexão entre eles fosse descoberta. Naquela noite, quando ela chegou com a usual xícara pequena de água, ele a achou mais distraída do que o normal, seus olhos disparando em direção ao corredor, mesmo depois de ela ter confirmado que estava vazio. Algo a incomoda, observou Kaylee calmamente. Ara assentiu, sentando-se no chão de pedra fria com visível relutância. Draven me interrogou hoje. Ela não admitiu nada direto, mas ele perguntou por que tenho sido vista perto do corredor inferior tantas vezes nas últimas semanas. Eu disse a ele que estava buscando suprimentos para a cozinha, mas não acho que ele acreditou totalmente em mim. Jill sentiu seu peito apertar com as palavras dela. É exatamente isso que eu temia. Você não pode continuar se arriscando assim. Não quando a suspeita já se voltou para você. Não tenho intenção de parar, ela respondeu, embora ele pudesse ouvir a tensão sob seu tom firme. Não com 5 dias restantes até a cerimônia. Elea estudou cuidadosamente a luz fraca da tocha,
procurando uma maneira de convencê-la do perigo que ela enfrentava, mas se viu estranhamente relutante em pressionar demais, ciente de que a presença dela se tornara uma das poucas coisas que o mantinham firme, através da incerteza do que esperava adiante. Deve haver algo que possamos fazer, disse ela de repente, sua voz mais baixa agora, quase hesitante. Alguma maneira de impedir que a cerimônia aconteça. Cale considerou suas palavras cuidadosamente. Ele pensara em pouco mais nos últimos dias, voltando todas as possibilidades em sua mente durante as longas horas silenciosas entre as visitas dela. As algemas de prata me deixam fraco demais para me libertar sozinho, disse ele finalmente. Mesmo que eu encontrasse uma maneira de passar por essas correntes, eu não teria força para lutar contra os guardas posicionados por toda esta fortaleza. E se as algemas fossem removidas? Um enfraquecido de alguma forma. A prata não pode ser simplesmente removida sem a chave adequada, explicou Cale. E mesmo assim, o dano que ela já causou à minha força levaria tempo para curar. Tempo que não tenho antes da cerimônia. Aira ficou em silêncio, claramente pensando no problema. Após um longo momento, ela falou novamente, sua voz carregando uma nota de cautelosa excitação. Ouvi os curandeiros falarem de certas ervas que podem aliviar os efeitos do envenenamento por prata, pelo menos temporariamente. Eu as vi usadas em lobos feridos em escaramuças de fronteira. Lobos que voltaram com feridas de prata de lâminas inimigas. Se eu pudesse encontrar uma maneira de entrar nas lojas de curandeiros, talvez eu pudesse trazer algo para ajudar a neutralizar a fraqueza que as algemas causaram. Cale considerou essa possibilidade cuidadosamente, ciente do risco adicional que isso colocaria em sua já precária posição. Isso significaria entrar em áreas restritas da fortaleza, áreas provavelmente mais bem guardadas do que estes corredores. Conheço a assistente do curandeiro, disse ela. O nome dela é Mira, e ela sempre foi gentil comigo. Acredito que posso convencê-la a ajudar sem revelar a verdade completa do porquê preciso das ervas. E se ela se recusar, ou se ela relatar seu pedido a alguém? Hesitou, claramente ciente do risco inerente em confiar em alguém novo, com mesmo um fragmento do que ela vinha fazendo. Não acredito que ela me trairia, disse ela finalmente. Mas eu entendo o perigo. Estou disposta a correr esse risco se isso significar lhe dar uma chance melhor quando a cerimônia chegar. Cale queria recusar sua oferta imediatamente, insistir que ela abandonasse qualquer envolvimento futuro em seu destino, antes que o perigo se tornasse grande demais para controlar. No entanto, ele também reconheceu a verdade em seu raciocínio. Sem alguma maneira de neutralizar os efeitos das algemas de prata, mesmo a liberdade de suas correntes o deixaria fraco demais para sobreviver a qualquer confronto que se seguisse. Se houvesse mesmo uma pequena chance de seu plano funcionar, isso poderia significar a diferença entre a fuga e o desastre completo. Tenha cuidado, disse ele finalmente, incapaz de se recusar totalmente a ela. Por favor, o que quer que você decida fazer, tenha cuidado. Eu terei, ela prometeu, embora a determinação silenciosa em sua voz lhe dissesse que ela já havia decidido, independentemente do perigo envolvido. Nos 2 dias seguintes, Aira ficou mais quieta durante suas visitas noturnas. Claramente preocupada com a delicada tarefa de abordar Mira sem revelar muito, Cale esperou ansiosamente pelas longas horas de cada dia, incapaz de fazer qualquer coisa, se não confiar que ela conhecia os riscos melhor do que ele, tendo vivido dentro dessas paredes por muito mais tempo do que ele jamais vivera. Na terceira noite antes da cerimônia, ela chegou com algo novo, cuidadosamente escondido nas dobras de sua capa, ao lado da usual xícara de água. Ela se ajoelhou ao lado das grades, olhando em direção ao corredor, antes de cuidadosamente passar um pequeno saquinho de pano pela abertura. Mira concordou em ajudar, disse ela calmamente, o alívio evidente em sua voz. Eu disse a ela apenas que precisava de algo para um lobo sofrendo de exposição à prata, sem dizer quem. Ela me deu essas ervas junto com instruções sobre como elas deveriam ser usadas. Ela não fez mais perguntas, embora eu acredite que ela suspeita mais do que disse em voz alta. Cale pegou o saquinho com cuidado, estudando seu conteúdo à luz fraca. Folhas secas e pequenas raízes desconhecidas para ele, embora ele confiasse no julgamento de Aira neste assunto, muito mais do que em seu próprio conhecimento limitado de práticas de cura.
Isso muda as coisas, disse ele calmamente. Se essas ervas puderem aliviar os efeitos da prata, mesmo que parcialmente, eu posso ter força suficiente para agir quando o momento chegar. Então temos uma chance, disse ela, e pela primeira vez desde que a conheceu, ele ouviu algo quase como esperança entrelaçada em sua voz. Cale a olhou cuidadosamente, ciente de tudo que ela arriscou para lhe trazer essa pequena medida de possibilidade. Nós, repetiu ele suavemente, você continua a se incluir nisso, mesmo que o maior perigo caia sobre você. Eu fiz minha escolha semanas atrás, respondeu ela simplesmente. Não pretendo abandoná-la agora com tão pouco tempo restante. Ao se levantar para sair naquela noite, Cale se viu observando-a recuar para as sombras, com um sentimento que ele não se permitira reconhecer totalmente até aquele momento. Acontecesse o que acontecesse durante a cerimônia de Garrick Thorne, qualquer que fosse o destino que o esperasse naquele pátio diante dos lobos reunidos, ele sabia agora que não estava enfrentando isso inteiramente sozinho. E para um prisioneiro que passou semanas acreditando que sua maior batalha seria travada em isolamento, essa realização teve mais peso do que ele esperava. 4 noites antes da cerimônia, Cale testou as ervas que Mira preparara pela primeira vez. Aira explicara as instruções cuidadosamente, descrevendo como uma pequena porção misturada em água e consumida lentamente ao longo de várias horas poderia aliviar a sensação de queimação que as algemas de prata causavam. Embora ela o avisasse que o alívio seria apenas parcial e temporário, ele seguiu suas orientações exatamente, dissolvendo uma pitada das folhas secas em sua xícara de água noturna e bebendo-a lentamente enquanto ela observava de além das grades. O efeito, quando veio, foi sutil, mas inconfundível. A dor constante em seus pulsos, a latejante dor surda, que se tornara tão familiar que ele quase parara de notá-la, aliviou-se ligeiramente, permitindo-lhe respirar mais livremente do que em semanas. Não era uma cura, de forma alguma, mas foi o suficiente para lembrá-lo de como era a força. O suficiente para lhe dar esperança de que, quando o momento chegasse, seu corpo não o falharia completamente. Está funcionando, disse ele a Aira calmamente, flexionando os dedos experimentalmente, testando a pequena medida de alívio que as ervas haviam proporcionado. Mira disse que só duraria algumas horas no máximo, respondeu ela. Mas se programarmos corretamente, talvez você tenha força suficiente durante a cerimônia, quando for mais importante. Cale assentiu lentamente, sua mente já trabalhando nas possibilidades que essa pequena vitória apresentava. Precisarei de mais do que apenas ervas, disse ele. Mesmo com alguma força restaurada, ainda enfrento guardas por toda esta fortaleza, e o próprio Garrick Thorne estará presente na cerimônia, cercado por seus soldados mais leais. Eu também tenho pensado nisso, admitiu ela, uma nota de hesitação entrando em sua voz. Há uma passagem lateral perto do pátio, raramente usada, que leva às muralhas externas. Eu a descobri anos atrás, enquanto explorava quando criança, antes de entender o quão proibido era tal exploração. Se eu puder criar alguma distração durante a cerimônia, o suficiente para desviar a atenção de você, mesmo que brevemente, isso pode lhe dar uma chance de alcançar essa passagem. Cale a estudou cuidadosamente, ciente do risco enorme que tal plano exigiria. Uma distração significativa o suficiente para importar atrairia a suspeita diretamente para quem a causou, disse ele. Se essa pessoa fosse descoberta, as consequências seriam severas. Estou ciente disso, respondeu Elra, embora sua voz permanecesse firme apesar da admissão. Mas não vejo outra maneira. Você não pode escapar despercebido se todos os olhos naquele pátio permanecerem fixos em você durante toda a cerimônia. Eles conversaram longamente noite adentro, elaborando o frágil esboço de um plano que parecia, mesmo para Cale, mais esperança desesperada do que estratégia sólida. No entanto, a cada noite que passava, à medida que a cerimônia se aproximava, essa frágil esperança se tornava a única coisa entre ele e o destino que Garrick Thorne lhe planejara. 2 noites antes da cerimônia, o desastre quase aconteceu. Elra chegou à sua cela mais tarde do que o usual, sua respiração ofegante, suas mãos tremendo enquanto ela se pressionava contra a parede, logo além do alcance da luz da tocha. Draven, ela sussurrou urgentemente.
Ele me seguiu parte do corredor antes de voltar. Não acho que ele viu exatamente onde fui, mas ele está cada vez mais desconfiado a cada dia que passa. Cale sentiu um familiar pavor frio se instalar com as palavras dela. Elra, se ele te pegar aqui, tudo o que planejamos será em vão. E pior, você sofrerá por isso, independentemente do que aconteça comigo. Eu sei do risco, disse ela, sua voz mais firme agora, apesar do medo ainda evidente em sua postura. Mas estamos muito perto agora para parar. Mais 2 noites. E então, ou sua fuga terá sucesso, ou nada do que acontecer depois importará para nenhum de nós. Sua franqueza o atingiu profundamente, e ele se viu incapaz de argumentar contra a simples verdade de suas palavras. Eles tinham chegado longe demais, arriscado demais para abandonar seu frágil plano, agora por medo do que poderia acontecer se continuassem. Há algo mais, acrescentou ela calmamente, olhando mais uma vez para o corredor vazio antes de continuar. Falei com Hen hoje, minha amiga da cozinha. Ela concordou em ajudar a criar uma perturbação perto dos portões principais durante a cerimônia, algo envolvendo um pequeno incêndio na cozinha que precisará ser contido rapidamente. Isso deve desviar parte dos guardas do pátio sem parecer deliberadamente conectado à sua fuga. Cale absorveu essa nova peça do plano cuidadosamente, reconhecendo tanto o valor que ela oferecia, quanto o risco adicional que colocava em mais uma pessoa inocente disposta a ajudá-lo. Ren entende o risco que corre. Ela entende, Elra confirmou, e mesmo assim concordou. Ela diz que observou a crueldade de Garrick Thorne com os funcionários da cozinha por anos e esperava por um motivo para agir contra ele, da maneira mais discreta possível. A revelação de que outros dentro da fortaleza compartilhavam a resistência silenciosa de Aira ao domínio de Garrick Thorne ofereceu a Cale um consolo inesperado. Ele assumira, durante todo o seu aprisionamento, que enfrentava essa provação essencialmente sozinho, cercado por inimigos sem motivo para vê-lo sobreviver. Saber que focos de desafio silencioso existiam mesmo dentro das muralhas da fortaleza de seu inimigo o lembrou de algo que ele talvez tivesse esquecido durante seus anos como Rei Alfa, que a crueldade, por mais poderosa que parecesse, raramente comandava a lealdade verdadeira daqueles forçados a suportá-la. Obrigado, disse ele baixinho, sentindo mais profundamente do que as simples palavras podiam transmitir. Tanto a você quanto a Hen, aconteça o que acontecer durante esta cerimônia, não esquecerei o que ambas arriscaram em meu nome. Aira assentiu, embora sua expressão permanecesse tensa com o peso de tudo o que ainda estava por vir. Concentre-se em sobreviver primeiro, disse ela. A gratidão pode esperar até depois. Ao se preparar para sair naquela noite, Cale se viu estendendo a mão pelas grades, não pela caneca de água como costumava fazer, mas simplesmente para chamar a atenção dela antes que ela desaparecesse completamente. Aira, disse ele baixinho, aconteça o que acontecer, quero que saiba que conhecê-la tem sido a única coisa boa que saiu desta provação inteira. Ela fez uma pausa, estudando-o por um longo momento à luz fraca das tochas, algo ilegível passando por suas feições. Não fale como se isso já tivesse acabado, disse ela finalmente, embora sua voz carregasse uma suavidade que contradizia a firmeza de suas palavras. Ainda temos 2 noites para nos prepararmos, e pretendo ver isso até o fim que nos aguarda. Com isso, ela desapareceu nas sombras mais uma vez, deixando Cale sozinho com seus pensamentos e a crescente certeza de que, acontecesse o que acontecesse durante a cerimônia de Garrick Thorne, ele a enfrentaria não como o prisioneiro isolado e derrotado que seus inimigos acreditavam ser, mas como um lobo com uma segunda chance, graças à coragem silenciosa e teimosa de uma serva que se recusou a desviar o olhar da crueldade, mesmo quando toda a lição de sua vida a ensinara a fazer exatamente isso. Os 2 últimos dias antes da cerimônia passaram com uma lentidão insuportável que fez cada hora parecer esticada. Cale passou a maior parte do tempo conservando qualquer força que pudesse reunir, seguindo cuidadosamente as instruções de Mira sempre que Aya trazia porções frescas das ervas, cronometrando seu descanso para que seu corpo estivesse o mais preparado possível quando o momento finalmente chegasse. Ele pensava frequentemente no plano que haviam construído juntos, revirando cada detalhe, procurando por fraquezas que pudessem desmoronar tudo o que haviam trabalhado. Aira, enquanto isso,
tornava-se cada vez mais cuidadosa em seus movimentos pela fortaleza, ciente de que a suspeita de Draven havia se aguçado consideravelmente nos últimos dias. Ila evitava completamente os corredores inferiores durante o dia, confiando em vez disso na cobertura da escuridão e nas breves janelas entre as trocas de guarda para continuar suas visitas. Todas as noites, ela chegava com atualizações sobre os preparativos que Hen vinha fazendo silenciosamente perto da cozinha. Pequenos detalhes que gradualmente preenchiam o esboço de seu plano com algo que se assemelhava à substância real. Na noite anterior à cerimônia, Aira chegou mais tarde do que o habitual. Sua expressão carregava uma atenção que Kaylee nunca vira nela antes, mesmo durante seus intercâmbios mais perigosos. Draven me confrontou diretamente hoje, disse ela, a voz tensa com medo mal controlado. Ele perguntou diretamente se eu estava roubando comida ou água para o prisioneiro. Neguei, é claro, mas acho que ele não acreditou totalmente em mim. Ele disse que pretende vigiar o corredor inferior pessoalmente hoje à noite. Kael sentiu seu peito apertar com essa notícia, entendendo imediatamente o perigo que ela representava, não apenas para o plano deles, mas para a segurança de Aira nas horas seguintes. Então você não pode voltar esta noite, disse ele firmemente. Se Draven te pegar aqui, tudo o que construímos desmoronará antes mesmo de chegarmos à cerimônia. Estou ciente disso, respondeu Elra, embora sua voz carregasse uma borda teimosa que lhe dizia que ela já havia considerado e rejeitado a ideia de ficar longe. É por isso que vim mais cedo do que o normal hoje à noite, antes que o turno dele comece. Precisava ter certeza de que você tinha ervas suficientes para amanhã e para confirmar os detalhes finais do plano antes que tudo mudasse. Ela descreveu rapidamente o cronograma que haviam discutido nas noites anteriores. A cerimônia começaria ao meio-dia, quando o pátio estaria cheio de lobos dos territórios vizinhos, juntamente com os soldados mais confiáveis de Garrick Thorne, posicionados em todas as entradas. Ren iniciaria a pequena perturbação na cozinha assim que a cerimônia chegasse aos seus momentos de abertura, atraindo parte dos guardas para gerenciar o fogo contido antes que ele pudesse se espalhar mais do que o pretendido. Nessa janela de confusão, Kaylee precisaria se libertar de qualquer ligação que Garrick Thorne pretendesse usar, confiando nas ervas para neutralizar o suficiente do efeito enfraquecedor da prata para lhe dar a força necessária antes de se dirigir à passagem lateral que Ara descrevera, levando às muralhas externas. E você? Perguntou Callie, observando-a cuidadosamente. Onde você estará durante tudo isso? Ela hesitou, e ele pôde ver imediatamente que este era um detalhe que ela vinha evitando discutir diretamente. Preciso ver que o plano se desenrola corretamente, caso algo exija ajuste no último momento. Isso é perigoso demais, disse Kael imediatamente, a voz mais afiada do que ele pretendia. Se algo der errado, você estará no meio de tudo isso sem poder explicar sua presença lá. Já pensei nisso, respondeu, encontrando o olhar dele firmemente, apesar do medo que ele ainda podia ver pairando sob sua compostura. Espera-se que os funcionários da cozinha compareçam a tais reuniões para servir refrescos aos lobos visitantes. Minha presença lá não parecerá incomum. Kael quis argumentar mais. Quis insistir que ela ficasse o mais longe possível do pátio, mas reconheceu a futilidade de tentar mudar a mente dela naquele momento. Ela fizera sua escolha semanas atrás, na mesma noite em que deixara uma pequena caneca de água do lado de fora de sua cela, e nada que ele dissesse agora provavelmente alteraria a resolução que a levara através de cada risco desde então. Então me prometa uma coisa, disse ele em vez disso. Se algo der errado, se houver qualquer sinal de que nosso plano foi descoberto, você não hesitará em se proteger primeiro. Não espere por mim. Não arrisque mais por mim. Ara ficou em silêncio por um longo momento, e Callie se perguntou se ela pretendia fazer tal promessa. Finalmente, ela assentiu lentamente. Vou tentar, disse ela, embora seu tom deixasse claro que era o máximo de garantia que ela estava disposta a oferecer. Eles sentaram juntos em silêncio por um tempo depois disso, o peso do dia seguinte caindo pesadamente sobre ambos. Kael se viu estudando o rosto dela à luz fraca das tochas, memorizando os detalhes que ele havia aprendido tão bem nessas últimas semanas. A determinação silenciosa em seus olhos, a resolução firme que nunca vacilara,
apesar de todas as razões que ela tinha para abandonar o risco que correra em nome dele. Aconteça o que acontecer amanhã, disse ele finalmente, quebrando o silêncio entre eles. Não esquecerei o que você fez por mim. Nem a água, nem as ervas, nem a coragem que foi preciso para continuar voltando a esta cela, noite após noite, sabendo o que a descoberta lhe custaria. Eu não fiz isso por gratidão, respondeu Elra suavemente. Eu fiz porque parecia certo, porque em algum lugar do caminho, parei de ver você como o monstro que todos descreviam e comecei a ver você simplesmente como alguém que valia a pena salvar. Suas palavras caíram sobre ele com um peso inesperado. E por um momento nenhum dos dois falou. A compreensão silenciosa entre eles dizia mais do que palavras poderiam transmitir. Finalmente, ela se levantou para sair, olhando para trás uma última vez, antes de desaparecer nas sombras do corredor. Amanhã, disse ela baixinho. Esteja pronto. Estarei, prometeu Kayleigh, observando seu recuo até que a escuridão a engolisse completamente. Sozinho novamente em sua cela, ele se encostou na fria parede de pedra, sua mente correndo por cada detalhe do plano que haviam construído juntos nessas últimas semanas. Amanhã traria a liberdade ou um destino muito pior do que as correntes que o prendiam. E pela primeira vez desde sua captura, ele se viu enfrentando essa incerteza, não com desespero, mas com uma determinação silenciosa que espelhava a coragem que ele testemunhara na jovem que se recusara a deixá-lo enfrentar essa provação, inteiramente sozinho. Ele fechou os olhos e se permitiu brevemente imaginar como seria a liberdade, o que significaria ficar novamente entre lobos que ainda acreditavam nele, para recuperar o território e a alcateia que lhe haviam sido roubados pela traição. Mas, mais do que isso, ele se viu imaginando um futuro onde a coragem silenciosa de Aira não estivesse mais confinada a visitas secretas em um corredor escuro, onde ela pudesse andar livremente ao seu lado sem medo de descoberta ou punição. Era uma esperança frágil, construída sobre um plano que poderia facilmente falhar de uma dúzia de maneiras diferentes. Mas era esperança, e depois de semanas de correntes e silêncio, Cale Ashbourne descobriu que não estava mais disposto a deixar essa esperança escapar sem lutar. Amanhã chegou com uma calma perturbadora que parecia completamente errada, dada tudo o que o dia estava prestes a trazer. Cale acordou com o som de passos pesados se aproximando de sua cela, mais guardas do que o usual, suas vozes carregando um tom de antecipação que ele nunca ouvira deles antes. Ele reconheceu imediatamente o que isso significava. A cerimônia havia chegado, e com ela o momento que determinaria tudo. 2 guardas destrancaram sua cela, seus movimentos bruscos enquanto o arrastavam para cima. Suas pernas instáveis após semanas de confinamento, apesar da pequena medida de força que as ervas haviam restaurado. Ele não disse nada enquanto eles prendiam correntes adicionais em seus ombros e peito, cuidadoso para não lhes dar nenhum motivo para suspeitar da resolução silenciosa que se construía sob sua compostura externa. O Alfa quer você apresentável, murmurou um guarda, ajustando as correntes com força desnecessária. Não gostaria que os bandos visitantes pensassem que maltratamos nosso prêmio. Cale guardou a língua, permitindo-lhe suas pequenas crueldades, sabendo que qualquer reação agora só atrairia um escrutínio maior no exato momento em que ele precisava parecer tão fraco e derrotado quanto eles acreditavam que ele fosse. Ele pensou no aviso de Aira da noite anterior, no cronograma cuidadoso que haviam discutido, e forçou-se a focar no plano em vez do medo que ameaçava surgir. Enquanto os guardas o levavam de sua cela pela primeira vez em semanas, os corredores que levavam ao pátio pareciam impossivelmente longos. Cada passo à frente o levava mais longe da pequena medida de segurança que sua cela estranhamente chegara a representar. Guardas alinhavam as passagens em intervalos regulares, muito mais do que ele vira durante todo o seu aprisionamento, confirmando que Garrick Thorne não poupara esforços em garantir que esta cerimônia prosseguisse exatamente como planejado. Quando finalmente emergiram no pátio, o brilho da luz do dia o atingiu com uma intensidade que fez seus olhos lacrimejarem após semanas confinado à escuridão iluminada por tochas. Ele piscou contra o brilho, observando lentamente a cena diante dele. O pátio, maior do que ele lembrava de suas raras visitas anos antes, estava cheio de lobos de todos os territórios do norte,
suas expressões variando de curiosidade a hostilidade aberta enquanto observavam o rei Alpha caído ser levado acorrentado. Garrick Thorne estava no centro de uma plataforma elevada, ombros largos e imponente, sua expressão carregando a confiança satisfeita de um lobo que acreditava que a vitória já estava garantida. Cale se forçou a encarar o olhar dos rivais, recusando-se a dar-lhe a satisfação de ver medo ou derrota em seus olhos, mesmo enquanto os guardas o forçavam de joelhos diante da plataforma. Lobos dos Territórios do Norte, começou Garrick Thorne, sua voz ecoando facilmente pela multidão reunida. Vocês vieram hoje para testemunhar o fim de uma era. A matilha da lua de gelo, outrora acreditada como inquebrantável sob o comando deste lobo, agora se ajoelha diante da força de Blackthorn. Murmúrios percorreram a multidão, alguns lobos assentindo em aprovação, outros trocando olhares incertos que sugeriam que nem todos os presentes compartilhavam o entusiasmo de Garrick Thorne por esta demonstração. Cale varreu brevemente os rostos reunidos, procurando em vão por qualquer sinal de seus próprios membros dispersos da matilha entre as delegações visitantes, antes de forçar sua atenção de volta ao momento presente. Ele vislumbrou Aira, posicionada perto da borda do pátio entre a equipe da cozinha, carregando uma bandeja de refrescos destinada aos lobos visitantes. Seus olhos se encontraram brevemente à distância, e embora sua expressão permanecesse cuidadosamente neutra, ele viu o lampejo de tensão em sua postura, a prontidão mal contida que reconheceu de suas noites juntos no corredor abaixo. Garrick Thorne continuou seu discurso, detalhando planos para absorver formalmente o território da Lua de Gelo ao domínio de Blackthorn, listando queixas, reais e exageradas, para justificar a conquista aos lobos reunidos. Cale ouviu com calma exterior, usando o tempo para avaliar os guardas posicionados ao redor do pátio, calculando distâncias e aberturas, esperando pelo sinal que Aira prometeu que viria. Minutos passaram com lentidão agonizante. Cale sentiu o alívio enfraquecido, mas ainda presente, que as ervas proporcionavam, sabendo que não duraria muito mais, que a janela de ação estava se estreitando a cada momento da longa declaração de Garrick Thorne. Então, de algum lugar perto das cozinhas, além das muralhas do pátio, uma coluna de fumaça escura subiu repentinamente ao céu, acompanhada por gritos de alarme que se espalharam rapidamente pela multidão. Garrick Thorne fez uma pausa no meio da frase, sua compostura vacilando ligeiramente, enquanto vários guardas perto da entrada do pátio se voltavam para a comoção, incertos se deveriam manter suas posições ou responder à emergência aparente. Fogo nas cozinhas. Gritou alguém, e a palavra se espalhou rapidamente pelos lobos reunidos, criando exatamente o tipo de confusão que Cale e Aira esperavam. Uma parte dos guardas se afastou de seus postos, movendo-se para investigar e conter a perturbação, deixando lacunas na segurança que momentos antes pareciam impenetráveis. Cale sentiu o efeito restante das ervas surgir nele, enquanto a adrenalina aguçava seu foco, e ele soube que este era o momento que ele esperava desde a noite em que Aira lhe deu um pequeno copo de água, através das grades de sua cela. Garrick Thorne, distraído pela comoção e pela súbita desordem que se espalhava por sua cerimônia cuidadosamente planejada, ainda não havia notado a mudança na postura de seu prisioneiro, o sutil enrijecimento dos músculos se preparando para a ação. Os guardas que flanqueavam Cale permaneceram em seus postos, inconscientes de que o fogo que espalhava fumaça pelo céu além das muralhas do pátio era algo mais do que um acidente infeliz. Mas sua atenção também mudou ligeiramente, atraída pela crescente comoção, em vez de permanecer totalmente fixa em seu prisioneiro amarrado. Era a abertura que Cale precisava. Cale girou os ombros bruscamente, esticando-se contra as correntes que o prendiam com cada grama de força que as ervas haviam restaurado. A prata ainda queimava em sua pele, ainda lutava para drenar o poder de que ele precisava. Mas semanas de preparação cuidadosa lhe deram o suficiente para trabalhar. A corrente que ligava seus pulsos cedeu em um elo enfraquecido, um que ele havia notado dias antes durante uma breve inspeção por um guarda descuidado, e que ele havia discretamente trabalhado para afrouxar sempre que ninguém estivesse observando de perto o suficiente para notar. Os guardas mais próximos reagiram um momento tarde demais,
sua atenção ainda parcialmente fixa na fumaça que subia além das muralhas do pátio. Kayleigh se ergueu de sua posição ajoelhada, jogando o ombro contra o guarda mais próximo, com força suficiente para fazê-lo cambalear para trás na multidão. Gritos de alarme irromperam imediatamente. Os lobos reunidos se apressaram para criar distância, enquanto a situação mudava de cerimônia para caos em um instante. A compostura de Garrick Thorne desintegrou-se completamente agora, sua voz subindo acima da crescente comoção, enquanto ele gritava ordens para os guardas restantes, ordenando-lhes que apreendessem o prisioneiro em fuga, antes que ele pudesse alcançar as bordas do pátio. Cale se moveu tão rápido quanto seu corpo enfraquecido permitia, serpenteando entre lobos assustados que vieram esperando uma cerimônia, não a súbita erupção de violência e desordem que agora se espalhava por entre eles. Ele vislumbrou Aira novamente, mais perto agora, sua bandeja abandonada enquanto ela se movia com propósito em direção à passagem lateral que ela havia descrito durante suas noites juntos no corredor abaixo. Seus olhos se encontraram brevemente, e ela gesticulou urgentemente para a entrada da passagem, meio escondida atrás de um aglomerado de prédios de armazenamento, perto da borda do pátio. Kayleigh avançou, ignorando a dor ardente de seus músculos ainda enfraquecidos, ciente de que cada segundo contava agora. 2 guardas se moveram para interceptá-lo, e ele lutou através deles com as últimas reservas de força que as ervas haviam concedido. Seus movimentos estavam longe do poder sem esforço que ele um dia comandara como Rei Alfa, mas o suficiente, mal, para escapar de seu alcance e continuar em direção à passagem. Draven apareceu de repente na direção das cozinhas, sua expressão carregando o reconhecimento aguçado de um guarda que suspeitava que algo estava errado há semanas, e agora via suas suspeitas confirmadas no caos que se desenrolava diante dele. Ele gritou por reforços, movendo-se para cortar o caminho de Kayleigh em direção à passagem com o foco determinado de alguém que entendia exatamente o que estava em jogo. Ainda posicionada perto da entrada da passagem, viu a aproximação de Draven e tomou uma decisão repentina, entrando diretamente em seu caminho com uma bandeja de pratos quebrados espalhados a seus pés, fingindo uma tropeçada que fez Draven colidir com ela antes que qualquer um deles pudesse evitar a colisão. O guarda cambaleou, momentaneamente desequilibrado, segundos preciosos perdidos enquanto ele se desenrolava do aparente acidente. Olhe por onde anda, Aira ofegou, sua voz transmitindo angústia convincente, mesmo enquanto seus olhos piscavam brevemente para a figura recuante de Kali. Draven a empurrou rudemente de lado, retomando sua perseguição, mas o atraso dera a Kayleigh a distância de que ele desesperadamente precisava. Ele alcançou a entrada da passagem quando mais guardas começaram a convergir de várias direções, entendendo com clareza crescente que a descoberta agora significaria desastre para todos os envolvidos no plano que haviam construído juntos. A passagem em si era estreita e escura, claramente não utilizada por anos, a julgar pelas camadas de poeira e detritos espalhados pelo chão de pedra. Kayleigh avançou sem hesitação, confiando na descrição de Aira sobre para onde ela levava, ciente de que parar agora para questionar o caminho apenas custaria tempo precioso que ele não podia se dar ao luxo de perder. Atrás dele, ele ouviu a voz furiosa de Garrick Thorne, ordenando aos guardas que vasculhassem cada canto da fortaleza, que selassem cada saída antes que o prisioneiro fugitivo pudesse alcançar as muralhas externas. A urgência no tom de seu rival disse a Cale tudo o que ele precisava saber sobre quão perto essa fuga estava de falhar inteiramente. A passagem curvou-se bruscamente após dezenas de passos, abrindo-se brevemente em uma pequena câmara que parecia ter servido como uma sala de armazenamento, há muito tempo abandonada e esquecida pelos atuais ocupantes da fortaleza. Cale parou apenas o tempo suficiente para recuperar o fôlego, seu corpo tremendo de exaustão enquanto os últimos efeitos das ervas começavam a desaparecer completamente, deixando a fraqueza familiar das algemas de prata se reafirmar. Ele ouviu passos atrás dele, rápidos e leves, e virou-se bruscamente, preparado para enfrentar qualquer guarda que tivesse conseguido rastreá-lo até ali. Em vez disso, ele encontrou uma ofegante e desalinhada de sua colisão com Draven, escorregando para a câmara atrás dele. Você não deveria estar aqui, disse Kayleigh imediatamente,
embora o alívio ao vê-la segura estivesse visivelmente preocupado com o perigo contínuo que ela enfrentava. Draven viu você. Se ele conectar o que aconteceu com seu envolvimento em minha fuga, não há tempo para discutir isso agora, interrompeu, olhando para trás em direção à entrada da passagem com clara urgência. A muralha exterior não está longe daqui, mas os guardas vasculharão esta passagem eventualmente. Precisamos nos mover rapidamente. Nós, repetiu Kayleigh, estudando-a cuidadosamente. Apesar da urgência de sua situação, se você vier comigo agora, não haverá retorno à vida que você conheceu aqui. Garrick Thorne a considerará uma traidora, independentemente de ser pega ao meu lado ou não. Eu fiz essa escolha semanas atrás, respondeu firmemente, ecoando palavras que ela lhe dissera muitas vezes antes na escuridão de sua cela. No momento em que deixei aquele primeiro copo de água do lado de fora de suas grades, eu já sabia que talvez não houvesse caminho de volta para a vida que eu tinha antes. Não me arrependo dessa escolha, e não pretendo abandoná-la agora que estamos tão perto da liberdade. Kayleigh a estudou por um longo momento, reconhecendo em sua expressão a mesma resolução inabalável que a havia levado através de cada risco desde o início de sua estranha conexão. Qualquer medo que ela sentisse agora não havia enfraquecido sua determinação nem um pouco. Então nos movemos juntos, disse ele finalmente, estendendo a mão para ela, apesar das correntes ainda pendendo frouxamente de seus pulsos em direção a quaisquer pesos além dessas muralhas. A LRA pegou a mão dele sem hesitação, e juntos eles avançaram pelo comprimento restante da passagem, os sons da perseguição ficando mais distantes atrás deles, enquanto eles se moviam mais fundo nos corredores não utilizados que, se sua memória servisse corretamente, os levariam finalmente à liberdade, além das muralhas externas da fortaleza Blackthorn. A passagem finalmente se abriu em uma saliência estreita ao longo da muralha externa, escondida do pátio principal por um afloramento rochoso, que claramente havia sido esquecido por quem manteve as defesas da fortaleza nos últimos anos. Kayleigh inspecionou a queda abaixo, íngreme, mas manejável, levando para baixo em direção à floresta densa que fazia fronteira com o território Blackthorn, em sua borda norte. Esta é a saída? Perguntou ele, olhando para Aira, que assentiu apesar do nervosismo visível em sua expressão. Eu encontrei esta saliência anos atrás, explorando onde eu não deveria estar, admitiu ela. Eu nunca imaginei que a usaria para escapar do único lar que já conheci. Antes que Kayleigh pudesse responder, gritos irromperam da passagem atrás deles, mais perto do que qualquer um dos dois esperava. A voz de Draven ecoou claramente pelo corredor estreito, chamando os guardas que o seguiam para se apressarem, certos agora de que ele havia localizado o caminho do prisioneiro fugitivo. Mova-se, disse Kayleigh urgentemente, guiando Aira em direção à borda da saliência. Não temos tempo para hesitar. Eles desceram o mais rápido que a inclinação íngreme permitia, pedras soltas deslizando sob seus pés, os sons da perseguição ficando mais altos acima deles a cada momento. A força de Kayleigh, já enfraquecida por semanas de prisão e pelos efeitos desvanecentes das ervas, vacilou mais de uma vez. Mas ele superou o esgotamento, impulsionado pelo conhecimento de que parar agora significava perder tudo o que haviam arriscado para chegar a este momento. Eles alcançaram a base da muralha no momento em que Draven apareceu na saliência acima, ladeado por vários guardas que finalmente o alcançaram em sua perseguição. Sua voz soou agudamente através da distância, separando-os. Não há mais para onde correr, chamou ele lá de cima. Rendam-se agora, e talvez o Alfa mostre alguma medida de misericórdia. Kale virou-se para encarar o guarda diretamente, permanecendo o mais ereto possível com seu corpo enfraquecido, recusando-se a mostrar o medo que o assombrava durante suas semanas de cativeiro. Diga para Garrick Thorne, ele gritou de volta, sua voz soando claramente apesar de seu cansaço. O território da lua de gelo permanece sob minha proteção, e que esta mulher ao meu lado também está sob minha proteção. Qualquer dano que lhe aconteça será respondido integralmente, não importa quanto tempo leve. Sua declaração, ousada e inabalável apesar de sua vulnerabilidade atual, pareceu fazer até Draven hesitar por um momento. O guarda parou na beira da saliência, claramente incerto se deveria tentar a mesma descida traiçoeira que custara a Kayleigh e Aira tempo e esforço preciosos. Aira,
sentindo a breve oportunidade que suas palavras haviam criado, puxou urgentemente o braço de Kaylee. A floresta, ela disse calmamente. Precisamos chegar à copa das árvores antes que organizem uma perseguição adequada. Eles correram juntos então, deixando os guardas gritando para trás na saliência acima, empurrando através do último trecho de terreno aberto, antes que a orla da floresta finalmente os engolisse em suas sombras. Galhos arranhavam a pele exposta de Kali, e suas pernas ameaçaram ceder completamente mais de uma vez. Mas Aira permaneceu firme ao seu lado, oferecendo apoio sempre que sua força vacilava, recusando-se a deixá-lo ficar para trás. Eles continuaram mais fundo na floresta, até que os gritos de perseguição se desvaneceram completamente em silêncio, substituídos apenas pelos sons naturais da mata ao redor deles. Pássaros cantando em algum lugar no dossel acima, o suave farfalhar do vento nas folhas. Finalmente, quando as pernas de Kaylee não puderam mais carregá-lo, eles pararam ao lado de um pequeno riacho, sua água correndo clara e fria sobre pedras lisas. Ele caiu no chão gratidão, seu corpo tremendo de exaustão, enquanto Aira se ajoelhava ao seu lado, verificando cuidadosamente qualquer ferimento sofrido durante sua fuga desesperada. Conseguimos, ela disse suavemente, descrença evidente em sua voz, como se ela não tivesse realmente se permitido acreditar que tal resultado era possível até este exato momento. Conseguimos, repetiu Kaylee, encontrando o olhar dela com algo mais quente do que gratidão, por sua causa. Cada parte disso, desde a primeira xícara de água que você deixou do lado de fora da minha cela, nos trouxe a este momento. Aira balançou a cabeça ligeiramente, embora um pequeno sorriso finalmente tenha rompido a tensão que a havia dominado por semanas. Você sobreviveu por sua própria força, disse ela. Eu apenas ofereci a pequena ajuda que pude. Pequena ajuda não descreve adequadamente o que você fez, respondeu Kali, sua voz carregada de uma convicção tranquila. Você viu além de todas as histórias contadas sobre mim, de toda a reputação construída por aqueles com motivos para me ver destruído, e escolheu, em vez disso, confiar no que você testemunhou com seus próprios olhos. Isso exigiu mais coragem do que qualquer outra coisa em toda essa provação. Eles descansaram ao lado do riacho, enquanto a luz da tarde filtrava pelo dossel da floresta, e Kaylee se viu explicando pela primeira vez desde sua captura seus planos para o que viria a seguir. Seu bando disperso permanece em algum lugar dentro do território da Lua de Gelo, provavelmente acreditando que ele estava morto ou derrotado após semanas sem notícias. Reclamar sua posição não seria fácil, particularmente com a traição de Corwin ainda não resolvida, e as ambições de Garrick Thorne provavelmente não desapareceriam simplesmente porque seu prisioneiro havia escapado. Você precisará de aliados, observou, ouvindo atentamente enquanto ele delineava os desafios à frente. Lobos que se lembram de seu governo como justo, que se reagruparão em sua causa assim que souberem que você está vivo. Eu precisarei exatamente disso, concordou Kale. E eu ficaria honrado, Ara, se você escolhesse permanecer ao meu lado enquanto eu trabalho, para reconstruir o que foi tirado de mim. Não por obrigação pelo que você já fez, mas porque me encontro, depois de tudo o que suportamos juntos, relutante em imaginar continuar este caminho sem você. Estudou-o por um longo momento, o peso de suas palavras se acomodando entre eles, ao lado do som silencioso do riacho correndo sobre pedras lisas. Eu nunca conheci nada além daquelas muralhas do reduto, ela disse finalmente. Tudo sobre este novo caminho me assusta mais do que admito. Então enfrentaremos essa incerteza juntos, respondeu Kale gentilmente, assim como enfrentamos todos os riscos que nos trouxeram a este momento. Ela assentiu lentamente, algo se acomodando atrás de seus olhos, uma decisão tomada com a mesma resolução tranquila que a havia levado através de cada noite perigosa no corredor abaixo de sua cela. Juntos, ela concordou. Enquanto o sol começava sua lenta descida em direção ao horizonte, lançando longas sombras pela floresta ao redor deles, Kaylee Ashbourne se levantou, mais estável agora, apesar da fraqueza persistente que as algemas de prata haviam deixado. Ele estendeu a mão para Elra, e ela a pegou sem hesitação. O mesmo gesto simples que os havia levado através da passagem sob o reduto de Blackthorn
agora marcando o início de uma jornada inteiramente diferente. À frente estava o árduo trabalho de reclamar seu território, de confrontar a traição de Corwin, de reconstruir a confiança entre um bando que havia suportado semanas acreditando que seu rei estava perdido para sempre. Mas pela primeira vez desde que Correntes e Prata o haviam despido de sua força, Kayle sentiu algo estável e certo se acomodar em seu peito. Uma convicção de que quaisquer que fossem os desafios que o aguardavam, ele não os enfrentaria sozinho. A mulher, que um dia não fora nada mais do que uma serva silenciosa, invisível dentro das muralhas do reduto de seu inimigo, o havia lembrado durante aquelas longas semanas de cativeiro, o que a verdadeira força realmente significava. Não o poder de comandar medo, mas a coragem silenciosa de agir corretamente, mesmo quando toda escolha razoável apontava para o silêncio e a segurança. Era uma lição que ele pretendia levar adiante para qualquer futuro que aguardasse ambos além da orla da floresta. Enquanto o rei Alfa caído e a serva que o salvou caminhavam juntos em direção ao caminho incerto e esperançoso que se estendia à frente. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Agradeço sinceramente cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando para o nosso primeiro grande objetivo: alcançar 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês, mesmo que seja um pouco, peço que me apoiem clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma enorme motivação para que eu continue criando e compartilhando novas histórias com vocês. Até o próximo vídeo.